Gente, vocês estão ouvindo esse barulho? São os fogos de artifício. Todo ano é a mesma coisa. Réveillon, São João e lá vem os fogos de artifício de novo e as campanhas para que não soltem fogos de artifício. Mas olha só, não tem como evitar. Então, que tal estarmos preparados para enfrentar esse grande vilão dos animais? Veja só. Essa questão da queima de fogos é algo cultural, já milenar, né? E existem alguns períodos que são mais comuns, né? Principalmente agora na virada do ano. Então tem algumas coisas que a gente pode utilizar para evitar tantos traumas, porque de fato os animais sofrem traumas, principalmente os cães, porque a audição deles é bem mais aguçada que a nossa. Eles têm uma capacidade de audição muito maior do que a nossa. E dependendo até da proximidade da queima de fogos, do barulho que esses fogos possam produzir, o animal pode ter até traumas de audição, sim. Ele pode ter o som altíssimo, né, da queima dos fogos pode causar danos ao tímpano do animal. E o que pode acontecer com o pet? Considerando que os animais têm uma audição bem mais desenvolvida do que o ser humano, um barulho muito alto, como o da queima de fogos, pode determinar um grau de estresse, tamanho, né? Dependendo até da proximidade da queima de fogos, da intensidade do som, pode haver sim algum dano à audição, tá? Mas isso vai depender de cada animal, do grau de medo que eles possam desenvolver, né? Do pânico que eles possam desenvolver. E essa situação de pânico, de medo, gera um estresse que pode ocasionar várias situações. O animal pode tentar fugir, né? Então, fugir de casa, fugir do seu local. Às vezes tem animais que chegam a pular janelas de apartamentos, né? O animal que está, por exemplo, preso em uma corrente, ele pode, ou num guia, ele pode se enforcar nesse momento do pânico, né? Ele pode, ao tentar fugir, perambular pela rua, acabar sendo atropelado, enfim, há várias situações dependendo do grau de medo que o animal venha a desenvolver desse tipo de situação. Algum animal que porventura tenha, por exemplo, uma cardiopatia, né, importante, ou seja, que tenha alguma doença do coração, diante do grau de estresse, ele pode ter até um quadro de uma parada cardiorrespiratória, de ir a óbito por conta do medo, por conta desse estresse. A perfuração do tímpano seria preciso que fosse algo muito mais intenso, mas a lesão, né, a gente sabe que a exposição a altos níveis de sons, né, podem sim causar algum tipo de dano ao sistema auditivo, tá? E assim, esse talvez não seja o dano maior, né? Porque para que isso aconteça, precisa que esteja muito próximo à queima de fogos. Mas de todos esses, o pior é o pânico desenvolvido, porque aí desencadeia várias situações, né? Por exemplo, animais podem até convulsionar, né? Animais que têm síndrome epilética, por exemplo, que mesmo em tratamento com anticonvulsivantes, com drogas para não desenvolver convulsões, no momento elevado de estresse causado por essa situação, pode sim voltar a convulsionar. O ideal é preparar o cãozinho com antecedência, como explica o Dr. Diógenes. O que se aconselha é preparar o animal para essas situações. O problema é que às vezes a gente só deixa para se preparar nas vésperas, mas a gente pode realizar algumas situações, digamos, de familiarizando animais com sons intensos, como da queima de fogos. Só que isso teria que ser meses antes. Por exemplo, uma das dicas é colocar algum vídeo de queima de fogos e aumentando o barulho, o volume da televisão. O animal, ao você perceber que ele está incomodado, você reduz isso aí, e sempre que você fizer isso, você recompensa ele com um petisco, ou então, assim que acabar, procura fazer uma coisa que ele gosta, uma brincadeira, um passeio, e gradativamente ele vai sendo familiarizado, digamos assim, com essa situação. Mas isso às vezes não funciona com todos eles. Tem animais que há uma necessidade, sim, de utilizar uma medicação para tranquilizá-lo, mas isso só poderia ser feito com prescrição do seu veterinário. E quem não conseguiu preparar o seu cãozinho? Daqui a pouco tem a queima de fogos. Não deixe o seu animal sozinho. Tenha cuidado, por exemplo, com as portas e janelas para que ele não possa fugir.
Se você tiver mais de um animal, evite que nesse momento eles fiquem juntos, porque às vezes o pânico faz o animal, assim como a gente quando se assusta, às vezes tem uma atitude agressiva, o animal também pode ser agressivo, inclusive com você. E uma dica, nesse momento é muito importante não demonstrar um certo afeto ou carinho, ou mudar o tom de voz, porque ele pode associar esse carinho ao medo. Você procura transmitir segurança, falar com ele. Se ele quiser se esconder, você deixa ele se esconder, contanto que seja um local seguro. De preferência também, procure minimizar esse barulho, fechando portas, janelas, até aumentando o volume da televisão ou de um som para que o barulho da queima de fogo seja minimizado. Existe também uma técnica que é bem difundida entre as pessoas, né, que é a técnica do pano, né, que é uma atadura de tecido resistente que a gente faz uma imobilização no animal, passa sobre o peito, o dorso, o tórax. E essa técnica foi desenvolvida, né, por uma pessoa que tinha práticas com isso aí com cavalos, e ela funciona por quê? Porque ela mantém a postura do animal de forma que a circulação dele seja melhorada nos locais, nas extremidades, né, e isso facilita, diminui as consequências do estresse, do medo, que a tendência nessas horas é o animal ficar totalmente tenso, naquele formato que a gente chama de vírgula, né, acanhado, e ele respira mal, ele gera uma postura corporal que é ruim, que só piora e que demora muito esses efeitos a passarem. Essa técnica ajuda muitas pessoas, inclusive que já realizaram, relato que ela ajuda, mas às vezes não funciona com todos os animais, principalmente aqueles animais que são de maior porte, que vivem, né, na área da guarda, da residência, aqueles cães que estão mais próximos das pessoas funcionam bastante. No extremo, seria aquele animal que de fato tem essa cardiopatia, que tem, procurar o seu veterinário, procurar a orientação do que pode ser dado. E a dica mais importante, não medique por conta própria. A medicação, que a gente chama de medicação por conta própria, ela pode piorar uma situação que já existe, né? E ao invés de ajudar, você causar um dano maior ao seu animal.